Para praticardes a lei de amor, tal qual Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. No ar, Somos Todos Iguais, um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Produção e apresentação, Alfredo Luiz Ferreira e equipe. Ó Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que pelo seu amor desvelado foram criados todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Querido e amantíssimo Pai de infinita justiça, misericórdia e bondade, permita tenhamos mais uma tarde de estudos e reflexões proveitosas na compreensão das tuas leis. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? Abba, Pai. Abba, Pai amantíssimo e belo. Fica conosco. E a treva em minha alma
Querido e fiel ouvinte, é com muita alegria e imensa satisfação que estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do programa Somos Todos Iguais, desejando a você uma excelente tarde e pedindo a sua permissão para mais uma vez entrar em seu lar e em seu coração. Somos Todos Iguais vai ao ar pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, todas as sextas-feiras do horário das 15 às 16 horas, sob os auspícios da Ação Cristã Vicente Moretti. A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, declaradas em estado de abandono, de baixa renda e em situação de risco social, dentro das possibilidades financeiras da própria instituição. Fundada por iniciativa do saudoso Aurino Costa em 24 de junho de 1961, a Ação Cristã Vicente Moretti está localizada na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E o programa Somos Todos Iguais tem como objetivos conscientizar todos que nos honram com a sua audiência das atividades e serviços que são desenvolvidos na Ação Cristã Vicente Moretti. Estimular reflexões de comportamento com o entendimento e a aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas, aclarados pelos esclarecimentos dos espíritos superiores. E ainda é o objetivo do nosso programa desenvolver o estudo da filosofia espírita para uma melhor compreensão das leis divinas, buscando dessa forma as respostas para os nossos questionamentos. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? E o programa de hoje será apresentado por Leonora de Aranda e Alfredo Luiz Ferreira. E foi produzido para levar até vocês um bloco de estudos na primeira parte do programa e o quadro Estamos Juntos pelas Nossas Crianças no segundo bloco, como fazemos em todas as sextas-feiras. E hoje, prezados ouvintes, vocês que estão sintonizados conosco, nós informamos que, excepcionalmente, o nosso programa não está sendo apresentado ao vivo. Este programa é uma gravação, né, e que tem, né, como todos os outros programas que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, interagindo, esse programa tem o objetivo de levar aos nossos ouvintes esclarecimentos, informações sobre a doutrina espírita, né? E ainda divulgar a nossa Ação Cristã Vicente Moretti, a instituição da qual é a patrocinadora do nosso programa. Prezado a você, querido ouvinte, que ainda não conhece o nosso programa, esse programa, como nós falamos na apresentação, ele é originalmente apresentado todas as sextas-feiras ao vivo. Nós temos os nossos kits de sorteio, fazemos as nossas interações e hoje, infelizmente, né, nós não vamos fazer esse trabalho de receber os seus recados, mas estaremos juntos na semana que vem com nos mesmos moldes de todas as semanas. Então você que estão ligados na nossa Rádio Rio de Janeiro, estão sintonizados, né, em 1400 AM assistindo o programa Somos Todos Iguais, da Ação Cristã Vicente Moretti. Vamos então ao nosso estudo da tarde de hoje. Estudando o Evangelho de Luz. O Evangelho de Luz que vamos estudar é o Evangelho do Cristo Jesus, aclarado pelos ensinamentos dos Espíritos Superiores. É nele, no Evangelho de Luz, que encontramos a solução para todos os nossos problemas e o alívio para as nossas dores e angústias. Prezados ouvintes, e hoje nós estamos com um tema muito especial, né? Um tema em que já Allan Kardec se utilizou do ensinamento deixado pelo nosso mestre amado Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Kardec, ele se utiliza de uma citação bíblica, né, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 16 e 17, né? Então esse tema, nosso programa de hoje, os nossos estudos, as nossas reflexões, eles vão estar em torno
dessa citação bíblica e ainda dos itens, né? Nós vamos então trabalhar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e os itens de 1 a 7. O item 1 é essa citação bíblica que nós vamos iniciar a leitura em breve, daqui a pouquinho, né? O item 2 fala sobre Moisés, o item 3 e 4 é sobre o Cristo e os itens de 5 a 7 sobre o Espiritismo, né? Então nós vamos abordar de uma maneira assim que você possa entender a sequência, a cronologia dessas 3 revelações para a humanidade, revelações espirituais para o nosso crescimento espiritual. E Kardec começa. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Prezados ouvintes, essa aí é a citação bíblica do item 1, né, do capítulo 1. É por aí que Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente fica se perguntando, né, por que Kardec, na sua organização, na estruturação de o Evangelho segundo o Espiritismo, por que seria que Kardec teria escolhido exatamente esse item? Por quê? Porque nós vamos ver, prezados ouvintes, que essa informação, o título do capítulo, né, não vim destruir a lei. Que lei é essa? Kardec, ele nas argumentações do item 2 em diante, ele começa a explicar que na lei mosaica, né, há 2 partes distintas. Há a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, né? Esse legislador, aquele que tinha a incumbência de trazer à humanidade a primeira revelação. E Kardec diz ainda que essa lei divina, essa lei de Deus, ela é invariável, né? Já a outra não. A outra lei trazida por Moisés, a lei civil, essa era apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo, né? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, né? Que Kardec colocou aqui exatamente como ele trouxe, né, para a reflexão, como o primeiro mandamento que a gente já tem conhecimento, não é isso, prezado ouvinte? Que Kardec selecionou para a gente, ó: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os aborrecereis e não lhes prestareis culto soberano. E esse então seria o primeiro mandamento da lei divina recebida por Moisés no Monte Sinai. E Kardec, ele traz daí em diante, nesse item 2, os outros mandamentos. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis. Não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Prezados ouvintes, Kardec ainda ele traz pra gente a reflexão de que é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis, né, que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado,
no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito, né? E ele disse então que Kardec coloca então que para imprimir autoridade, né, às suas leis, quer dizer, aquelas leis do legislador Moisés, não as divinas, dos 10 mandamentos recebida no Monte Sinai, mas para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes em as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. A gente fica pensando, né? A autoridade do homem precisava se apoiar de alguma forma. E hoje, né, a gente, infelizmente, algumas das nossas instituições religiosas, às vezes a gente fica cometendo os mesmos equívocos da época de Moisés. E a gente vê, às vezes, com alguma frequência, né, companheiros equivocadamente atribuindo essa ou aquela orientação às nossas casas espíritas, às nossas instituições, como de origem divina, como a gente coloca a culpa no mentor. Foi orientação do mentor, sem que seja feita uma análise, uma avaliação. E a gente aprende com a própria doutrina espírita que nenhuma ideia ela deve ser nem aceita nem rejeitada sem um exame criterioso daquilo que propõe a própria ideia. Então é preciso que a gente, em nossas casas espíritas, com as nossas responsabilidades de trabalhador, de médium, de dirigente, possamos a cada orientação, mesmo que seja a sua origem atribuída ao mentor da casa, que a gente reflita qual é o conteúdo dessa mensagem, procede ou não procede, para que não cometamos os mesmos equívocos daquela época, né? Mas era preciso que Moisés atribuísse origem divina, porque senão não se cumpriria, né? E é evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos, né, o não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, Jesus as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Ainda segundo Kardec, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. Todas as profecias, todas elas, prezado ouvinte, todas as revelações acerca da segunda revelação, da segunda orientação espiritual para a humanidade, né, que o próprio Cristo traria, foram anunciadas à época de Moisés e inseridas para conhecimento da humanidade nos livros do Antigo Testamento e confirmadas posteriormente pelos relatos dos evangelistas. Portanto, queridos ouvintes, quando Jesus diz que não veio destruir a lei e os profetas, mas veio para dar cumprimento, ele estava se referindo a estas citações bíblicas que anunciavam a sua vinda e os fatos pelos quais ele, Jesus, iria passar. Se não vejamos, vamos raciocinar. Nós separamos algumas citações bíblicas para a gente ver se não é isso, né? Sobre um mensageiro anunciaria a vinda do Messias, né? Nós encontramos uma profecia feita, né? A gente encontra lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3,
essa profecia ela foi proferida, foi trazida à humanidade mais ou menos de 750 a 800 anos antes de Cristo. E dizia assim: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitarei no ermo uma estrada para o nosso Deus. E o cumprimento da lei. Cumprimento da lei da profecia. Está em Mateus, no capítulo 3, versículos 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lugar onde Jesus nasceu. Profecia feita 738 a 690 anos antes do Cristo. Está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, a ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cumprimento da profecia. Mateus, capítulo 2, versículos 1. Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 7. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Messias, agora a profecia, Messias seria um profeta, quer dizer, Jesus seria um profeta. Isso lá atrás, né, em Deuteronômio, livro da época de Moisés. Capítulo 18, versículo 15, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Cumprimento da profecia. João capítulo 6, versículos 14, 1, 45, Atos 3, 19 e 26. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E não para por aí não, gente. Olha só, o Messias falaria por parábolas. Essa profecia 1000 anos antes do Cristo, em Salmos capítulo 78, versículo 2. Diz assim pra gente, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas por todos os tempos antigos. Cumprimento. Mateus capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada dizia. Dá para perceber, né, que a profecia sobre a vinda de Jesus, né, acontecendo lá atrás, na época de Moisés, e a confirmação no Novo Testamento. Agora, o Messias realizaria milagres. Profecia feita em 700 anos antes do Cristo. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Cumprimento da profecia. Mateus capítulo 11, versículos 4, 5, 9, 32 e 33. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Prezados ouvintes, teríamos outras citações, né, confirmadas no Novo Testamento, mas só para dizer exatamente isso, que Jesus, quando ele diz não vim destruir a lei, vim cumpri-la, a lei e os profetas, estava se referindo à sua vinda e tudo aquilo que estaria relacionado com o que ele ia passar. Nós vamos então agora ao nosso intervalo e retornamos com os nossos estudos daqui a pouquinho. Estamos apresentando Somos Todos Iguais. Voltamos a apresentar
somos todos iguais. Estudando o Evangelho de Luz. Prezados ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, né? A gente lembra, você que está ligando o seu rádio agora, que você está sintonizado em 1400 AM, a nossa Rádio Rio de Janeiro. E o programa é o programa Somos Todos Iguais, da Ação Cristã Vicente Moretti. E nós estamos realizando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, itens de 1 a 7, que fala sobre não vim destruir a lei. E agora, no segundo bloco, dando continuidade ao estudo, a gente lembra, né, que Kardec, no item 4 deste capítulo, nos diz que a autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Kardec ainda diz que Jesus viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, aquilo que ia acontecer, né, para a realização do próprio destinos humanos. Quanto às leis promulgadas pelo legislador Moisés, Jesus efetivamente não as cumpriu. A gente diz, então Kardec ele emenda, então as leis promulgadas pelo legislador Moisés, essas leis Jesus não cumpriu. E Kardec continua: combatendo todas as práticas exteriores que eram seguidas pelo povo, Jesus em alguns casos complementou a lei transitória de Moisés e de origem humana em vigência naquela época, e em outros casos o descumprimento de Jesus a essas leis foi mais evidente, pois o mestre alterou profundamente o sentido da lei, dando o entendimento oposto. A gente chama a atenção de vocês, prezados ouvintes, que Kardec, né, essa ideia, embora esse texto não tenha sido de Kardec, mas essa ideia, essa última leitura da Leonor, essa ideia é que fica no que Kardec nos trouxe à reflexão, porque Jesus veio cumprir sim as leis de Deus, as leis divinas, aquelas contidas nos 10 mandamentos, mas não as leis humanas. E Kardec nos traz a reflexão exatamente isso, que cumprir é diferente de complementar e alterar. E vocês vão ver também algumas citações bíblicas que a gente trouxe, que fica bem claro, dá para se entender claramente todas essas informações que nós estamos refletindo na tarde de hoje. Todas as vezes que a gente pega uma citação bíblica, que a gente lê assim, ouvistes que foi dito aos antigos, isso está se referindo quem? Moisés, que falava, né, no Deuteronômio, Êxodo, Números, nos livros da época de Moisés. Então tem uma citação bíblica que a gente vai pegar aqui do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que fala exatamente isso: ouviste que foi dito aos antigos. Aí ele passa uma informação. E mais à frente, né, no mesmo contexto do estudo, aí tem um ponto e assim: eu porém vos digo, que já é a palavra de Jesus. Ou seja, a gente vai ver o que é que Jesus cumpriu nas leis do legislador Moisés, adequada àquela época e não aos dias de hoje, sobre o que a gente está falando. Por exemplo, no Mateus versículos 21 e 22, a gente tem a noção, por exemplo, sobre o assassínio, né? Jesus, ele não cumpre o que está, ele complementa a informação, que é a seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vejam a diferença. Jesus, ele simplesmente não fica com o não matarás. Ele diz que aquele que simplesmente se encolerizar, sentir raiva, sentir ódio do seu irmão, esse também está sujeito a julgamento. Quer dizer, Jesus, ele estende, ele complementa
o ensinamento da lei antiga? Sobre, por exemplo, os juramentos, né? Eu juro por Deus, aquele negócio. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 35, ele fala o seguinte, a citação é a seguinte: Ouviste também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés. Que maravilha, coisa né? Interessante. Perjurarás é a mesma coisa que quebrar um juramento. Então, na lei antiga, né, era permitido o juramento, né? Desde que se cumprisse o juramento. Então, às vezes, quando as nossas crianças jura por Deus, a gente está ainda com aqueles resquícios de lembrança lá do Velho Testamento, lá da época, porque aquele pessoal hebreu, o povo hebreu, somos nós daquela época, a maioria de nós daquela época que estamos aqui hoje, somos, né? Nós mesmos. Com outros entendimentos, Leonora. E eles não perjurarás, quer dizer, não quebrar juramento. Jesus diz ao contrário: não, de maneira nenhuma jureis. Ele está complementando? Não, ele está alterando, dando sentido oposto à lei antiga. Então, não jureis. E ainda, sobre o olho por olho, dente por dente, quando a gente pega na lei antiga, assim, olha só, ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, lá vem Jesus mudando isso, ó: não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus altera totalmente o sentido do dente por dente, o olho por olho, que autorizava ao agredido revidar, se vingar e fazer com as próprias mãos a justiça. O olho por olho, dente por dente é uma lei divina, uma lei kármica, e isso não é, só que nós não somos esses executores da lei. É o mesmo que lei de causa e efeito, ação e reação, é o olho por olho, dente por dente da época de Moisés, mas só que o agente não somos nós. Jesus diz que deixe que as leis divinas se encarreguem disso. Sobre o amor aos inimigos fica mais patente como Jesus altera o ensinamento. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Queridos ouvintes, esse ensinamento, essa parte então que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45, fica bem patente, bem claro que Jesus não veio cumprir lei nenhuma instituída pelo legislador Moisés, né? Amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos, está na lei antiga. E Jesus fala ao contrário, diametralmente ao contrário, totalmente ao contrário: amai a vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Maravilhoso, né? Passados, prezados ouvintes, esses anos todos, esse tempo todo, hoje estamos nós aqui, a humanidade inteira, de posse de revelações que se complementam. E na elucidação de Kardec, ainda nesse capítulo, no item 5, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que tomamos conhecimentos que o Espiritismo é a ciência nova que vem renovar os homens por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo nos mostra o mundo espiritual, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Kardec complementa: a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem só, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra,
com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. O Espiritismo é, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Prezados ouvintes, aí está os estudos e reflexões da tarde de hoje. Esperamos que tenham sido do seu agrado. Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior. Quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde, quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade, quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade.
Estamos juntos pelas nossas crianças. Gente, com essa música maravilhosa da nossa Célia Tomboli, né? Nós concluímos o nosso estudo da tarde de hoje de forma assim exuberante. Célia Tomboli, a nossa companheira que nos autorizou a usar algumas de suas músicas no nosso programa, né? E fica esse encerramento dos estudos de forma maravilhosa, né? Nós lembramos então que esse quadro agora que nós estamos juntos pelas nossas crianças é dedicado a todos vocês, queridos ouvintes, que incondicionalmente amam a obra iniciada pelo saudoso Aurino Costa e que também amam a todos os nossos filhos especiais que Deus nos permite a convivência, seja na nossa família, seja no nosso convívio de trabalho, seja lá as nossas crianças internas lá na Ação Cristã Vicente Moretti, né? E a gente sempre diz, para você que se quiser ajudar a nossa instituição, é só dar uma passadinha lá, Rua Maravilha, número 308, em Bangu. Dá uma passadinha lá que você vai saber como nos ajudar a manter a saúde física e espiritual desses nossos queridos filhos especiais. Nós estamos já no finalzinho do nosso programa, né? É o momento de agradecer a todos aqueles que participaram direta ou indiretamente do nosso programa. Nosso agradecimento ao nosso Pablo, que pacientemente está conosco aqui na gravação, né? A gente lembra Pablo, que é um programa gravado, né, Léo? Isso. Dando muito trabalho nas nossas gravações para o nosso Pablo. Muito obrigado pela sua ajuda aí, meu irmão. Nós vamos então, nesse momento, iniciar os nossos envolvimentos para a nossa prece final. Nós hoje vamos envolver, especialmente nesse programa especial, sem a ligação, sem a participação de você, prezado ouvinte. Mas a gente lembra que na semana que vem nós vamos estar aqui de volta, né? Vamos nesse momento então aproveitar para envolvermos a todos aqueles, a você, prezado ouvinte, que está sintonizado conosco, que nesse momento esteja passando por alguma dificuldade, ou que tenha alguém em seu pensamento que esteja por momentos difíceis. É a hora da gente juntar os nossos pensamentos, né? Fazermos as nossas vibrações pelos diretores, pelos voluntários, por todos os funcionários, pelos internos da nossa Ação Cristã Vicente Moretti. Se você está passando por problemas em sua vida, resista, meu irmão. Não desanime, não se entregue, lute sem se desesperar, que tudo vai passar. Não se esqueça, Jesus está contigo. Vamos orar. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão.
Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Trazias seu coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. E aí teus sonhos e todos os teus planos de felicidades. Chora, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá pra trás. Está em suas mãos. Persistes, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Somos Todos Iguais.